Olá, paz seja convosco. Eu sou a missionária Juliana e eu quero deixar a palavra de hoje, que se encontra em Êxodo capítulo 2, a história de Joquebede. Nosso propósito de oração pelos filhos o Senhor veio trazer ao meu coração a passagem de Joquebede, uma mulher, uma mãe que precisou ter muita coragem em dar sentido à vida do seu filho, mesmo quando ele ainda estava sendo gerado. Joquebede, quando ela estava grávida ali do seu filho, né, de Moisés, ela recebeu ali um decreto onde ela morava, em que Faraó não aceitava nenhum filho menino, e onde ele deu ordem para que os meninos, né, fossem mortos, que jogassem no rio Nilo, todos os meninos que nascessem ali naquela época. Mas Joquebede, ela tentou escondê-lo, e quando já não tinha mais como esconder, ela mesma foi até o rio, colocou ele dentro de um cesto e ali ela entregou ao seu Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, ao nosso Deus Altíssimo. Eu quero dizer para você que toda a história que o Senhor começa, ela tem início, meio e tem o fim, na glória de Deus. Deus não se esqueceu daquela criança que ele mesmo colocou no ventre de Joquebede. E a história todos nós conhecemos. É uma história onde Moisés, ele cresce na presença do rei, ele cresce na mesa do rei, ele come da comida do rei, e ali ele começa a desenvolver o chamado, o ministério, o propósito e os desígnios de Deus para a vida dele. Só que o que Deus quer de nós neste dia é frisar a coragem de sua mãe Joquebede. Nós, conhecendo a história de Moisés, sabendo que Moisés foi um homem corajoso, valente, que resgatou o povo do Egito, nós, conhecendo a história, entendendo quem ele foi, tudo isso seria impossível se a sua mãe, Joquebede, não estivesse atenta ao seu propósito, se ela não estivesse atenta à sua missão em ser mãe. Muitas vezes nós desprezamos aquilo que é simples, porque é algo natural da vida, né? Todo mundo ter filho. Só que toda a história de verdade, ela começa do lado de dentro. Todo mundo que é bem sucedido, todo mundo que cresce, né, na vida, tem uma história de sucesso, porque começou do lado de dentro. E todo lado de dentro, ele tem o poder de trazer a completude, né, do propósito externo. E Joquebede, ela foi uma mulher muito valente, muito corajosa, e que desde muito pequenininho ali, o filho dela sendo formado, ela precisou passar por todos os pontos emocionais que uma mulher precisava passar para entregar o filho dela ao Senhor. Ela precisou entender que o propósito que Deus tinha na vida do filho dela era maior do que o desejo dela de ser mãe. Era bem maior do que o sentimento que ela teria pelo filho. Imagine só, uma mãe gerando um filho, e aí ela recebe ali uma ordem de que ela não pode mais gerar. Imagina, né? Imagina nos tempos atuais. Em terra de mãe, a leoa perde para as mães.
Porque todas nós somos mães leoas, todas nós mães, nós queremos defender os nossos filhos, nós queremos proteger. E Joquebede, ela não fez diferente. Só que Joquebede, ela escolheu defender o filho dela da maneira certa. Com as mãos dela, ela não podia fazer absolutamente nada. No mundo físico, ela não podia fazer absolutamente nada. Mas no mundo espiritual, ela tinha o necessário para a vida do filho. Quem foi Arabassube Aramanaia, quem designou o caminho do filho dela? Porque ela não tomou posse do decreto do rei naquele tempo. Ela não tomou posse, porque ela já cria no Deus vivo, no Deus Altíssimo, no Deus Todo-Poderoso. E ela sabia que aquilo que Deus tinha para a vida do filho dela era muito maior. Sabe, nós mães, nós fomos criadas para forjar os nossos filhos em todos os sentidos. E somos nós quem projetamos os nossos filhos. Sim, só que muitas das vezes a projeção que nós damos para os nossos filhos nem sempre são boas, nem sempre são as melhores. Porque existem medos, existem bloqueios, existem inseguranças, incertezas. Tudo aquilo que nós experienciamos nessa vida, nós passamos para os nossos filhos. E cabe a nós ser transformadas para transformar, ser curadas para curar. Cabe a nós escolhermos ser bênção ou maldição. E não tem aquela história de que não faz o que eu faço, faz o que eu falo. Não existe isso. E nós já sabemos. Porque afinal um dia fomos filhas. Um dia nós também fomos filhas. E hoje nós sabemos que não existe faz o que eu falo, não o que eu faço. Nós somos observadas no mundo espiritual. Nós somos observadas pelos nossos filhos. Então eu quero te dizer, aonde você tem escondido a projeção do seu filho, aonde você tem entregado o futuro, o caminho, o destino do seu filho. Muitas vezes nós deixamos passar as influências negativas, o nosso estado de espírito. Isso não quer dizer que nós não vamos ter dias difíceis. Isso não quer dizer que nós não vamos ter dias ruins. Nós vamos ter. Mas a maneira a qual nós vamos lidar com os problemas, a maneira a qual nós vamos lidar com aquilo que chega até nós, é a maneira a qual vai refletir nos nossos filhos. Por isso que nós possamos ser sábias, que nós possamos ser inteligentes, mulheres de fé em Deus, sempre, em todo tempo, buscando o entendimento, para que os nossos filhos sejam projeção do Senhor. Antes de ser projeção minha e sua, que os nossos filhos, eles venham ser escondidos, protegidos, e eles venham ser projeção de Cristo. Porque a projeção que Deus tem para a vida dos nossos filhos não é a projeção que Deus determinou. Por isso eu não sei se você está passando, o que você está passando com o seu filho. Se você está passando uma situação com o seu filho aí fora, aí nas ruas, se você está passando com uma situação com o seu filho com um diagnóstico, não entregue o decreto daqui da terra. Não deixe o decreto da terra definir quem o seu filho vai ser. Não deixe um diagnóstico definir o amanhã do seu filho. As estações chegam na vida da gente. As estações chegam em todo o tempo. Só que elas são passageiras. Estações não são eternas. As estações passam. Mas o que fica é aquilo que nós deixamos influenciar. Por isso, filtre aquilo que você usa, filtre aquilo que você vê, filtre aquilo que você pensa, filtre as suas palavras, filtre aquilo que você sente. Nós vamos errar, nós vamos falhar,
vai ter dias que nós vamos precisar de apoio, vai ter dias que nós vamos precisar conversar com alguém, vai ter dias que nós vamos errar. Nós somos mães, afinal de contas, nós vamos ter nossos erros, nós vamos falhar muitas das vezes, mas lembre-se que o momento que nós passamos é só um momento. Lembre-se que o verão ele chega, só que ele vai embora para ele dar lugar para o inverno. O inverno chega, mas ele vai embora para ele dar lugar para a primavera. A primavera chega, só que ela vai embora para dar lugar para o outono. Então, todas as fases, elas são importantes, elas são necessárias para o cumprimento de um propósito e não para a definição de um destino. Tome posse dessa palavra. Tome posse daquilo que o Senhor tem para a vida do teu filho. Que eu tome a vida dos meus. E juntas nós cremos e determinamos a nossa bênção, o milagre do Senhor sobre todas nós. No nome de Jesus, que nós possamos ser mulheres corajosas, fortes, valentes, determinadas para abrigar os nossos filhos de toda tempestade, mas principalmente abrigar eles na palavra de Deus, no Espírito da verdade, que os nossos filhos possam ser guiados no Espírito da verdade. Em nome de Jesus. Deus abençoe.